Olá, estamos iniciando mais um programa Conhecendo o Ministério Público. A acessibilidade representa a possibilidade de alcance pelo cidadão que tem algum tipo de deficiência ou capacidade de locomoção reduzida. Atualmente, obras para adequação de espaços urbanos e de edificações são feitas para atender essa necessidade. Mas é preciso mais, principalmente conscientização da sociedade sobre os direitos das pessoas portadoras de deficiência. Para focar esse tema, convidamos a promotora de justiça Cristiane Pila Caminha, que atua na área de defesa dos direitos humanos de Porto Alegre, e o presidente do Conselho Estadual da Pessoa com Deficiência, Dilceu Júnior. Doutora Cristiane, é um prazer tê-la aqui conosco no programa. Dilceu, do mesmo modo, é uma satisfação. E desde já lhe pergunto, doutora, o que o Ministério Público Gaúcho vem fazendo na defesa dos direitos das pessoas portadoras de deficiência? Bom, eu diria que o Ministério Público está muito atento com a questão dos direitos, da defesa dos direitos das pessoas com deficiência e, nesse sentido, vem trabalhando, fazendo parcerias, né, com a sociedade, enfim, com os órgãos que defendem, interessados na defesa desses direitos, com o poder público, né, tentando implementar as políticas públicas para garantir os direitos e a questão da acessibilidade que tocaste, né, que é o direito fundamental que vai propiciar justamente a inclusão dessas pessoas na sociedade, tanto a inclusão social no mercado de trabalho e que elas se sintam valorizadas e que realmente a gente supere a questão do preconceito que ainda existe com relação a essas pessoas. Claro. Dilceu, qual é o trabalho do Conselho Estadual? O Conselho Estadual, ele tem 2 anos, né, praticamente, de existência, e nós temos como uma das nossas maiores responsabilidades a fiscalização dessa política, né? Porque o Conselho de Direito ele foi constituído para que tenha um acompanhamento juntamente a essas ações que estão acontecendo pelo Estado, né? Em relação da acessibilidade, em relação da pessoa com deficiência no mercado de trabalho, né? E, enfim, também o Conselho ele tem assim, uma das principais propostas de também organizar suas conferências, as conferências municipais e a conferência estadual, que agora mesmo aconteceu neste mês de agosto, né, que passou, no dia 21 e 22, ali no Ministério Público, em parceria junto ao Ministério Público Estadual. Então nós estamos construindo isso, né, e fiscalizando essas ações. Essa é uma das funções nossas. Certo. Nessa conferência que ocorreu ali na sede do Ministério Público, foi discutido inclusão, acessibilidade, quais os pontos que foram discutidos em favor das pessoas com deficiência? Ali nós tivemos, o tema era a participação, inclusão e desenvolvimento social. E o tema da conferência era um novo jeito de avançar. E nós discutimos os 3 eixos, que foi saúde, reabilitação profissional, educação, trabalho e também acessibilidade. Certo. Esses foram os eixos que nós discutimos. E muitos participantes? Tivemos um bom público. Foi em torno de mais ou menos umas 600 pessoas. Estava bem, né? Prestigiado. O Estado ele foi muito bem representado. Acho que nós também queria dizer a todos os municípios do Estado, né, que realizaram seus encontros e a conferência e que tiveram assim uma boa aceitação na nossa proposta e que a gente conseguiu aí, né, chegar ao nosso objetivo hoje, que nós estamos aí pensando já em até o final de 2009 já está constituído aí pelo Estado em torno de uns 90 conselhos municipais. Sim, há muita discussão em torno das pessoas com deficiência, inclusive na questão de mercado de trabalho. Sim. Existe um certo preconceito até? A gente tem casos, né, que, por exemplo, assim, a pessoa quando ela entra no mercado de trabalho, ela quer procurar ser uma pessoa com suas mesmas, assim como vou dizer assim, o mesmo reconhecimento dos outros que não tenham deficiência,
porque a pessoa com deficiência, ela quer conquistar o seu espaço dentro da sociedade. E como foi falado, assim, a questão do preconceito ainda existe. Em algumas empresas ainda a gente enfrenta isso, porque os colegas, às vezes, eles não sabem, não tem aquela vivência com aquela pessoa por um tempo, entendeu? Então, no momento que se depara com uma pessoa com deficiência, já começa a ver diferente. Isso é o normal. Mas isso é uma caminhada que a gente está dando um espaço lento, mas a gente vai chegar lá, com certeza. E tem a questão, nesse ponto aí da inclusão no mercado de trabalho, que as empresas reclamam da falta de qualificação, das pessoas com deficiência, mas justamente pela exclusão que havia anteriormente, então essa dificuldade, por isso que tem que haver logo a conscientização da sociedade e realmente políticas públicas de preparar, qualificar essas pessoas, e agora me ocorre a questão da existência desses telecentros comunitários, que também uma das funções deles seriam preparar esse segmento para poder estar competindo no mercado de trabalho e fazer que o deficiente concorra em igualdade de condições com as pessoas não deficientes e abrir o mercado para eles. Claro. Doutora, na Promotoria de Defesa dos Direitos Humanos, há muitos inquéritos e até ações na defesa dessas pessoas? Sim, tem vários inquéritos em andamento, alguns concluídos que já se conseguiu justamente exemplos de acessibilidade que em vários locais, vários pontos da cidade de muita utilização, como por exemplo os bancos, escolas. Então, muitos inquéritos civis para tratar dessa questão de promover a acessibilidade arquitetônica e urbanística dos locais, logradouros públicos, prédios públicos, prédios de uso público, como por exemplo bancos, teatros, enfim, todos os estabelecimentos que propiciam o acesso de todas as pessoas, e algumas ações civis públicas, mas eu diria que a grande maioria do nosso trabalho está focada na realização de termos de compromisso de ajustamento, que nós chamamos de TACs, que é justamente para dar a possibilidade, então são pactos que a gente faz com organismos públicos, com estabelecimentos privados, entidades privadas, para que seja então adequada, por exemplo, a acessibilidade universal no local, não só aquela das rampas, do acesso, do ingresso no estabelecimento, mas também na parte interna, que é importante, existir, pelo menos, dependendo do tamanho do local, um sanitário acessível, ter barras de proteção, nas escadas ter corrimões, de proteção, enfim, tudo que é necessário para dar esta proteção para o livre acesso interno. Claro. E isso, quando a senhora fala, não fala só em termos de capital, também o interior, o Ministério Público como um todo vem agindo dessa maneira. Vem agindo e tem vários termos, muitos assim, que eu não poderia te precisar a quantidade, mas muitos foram realizados, muitos termos de compromisso de ajustamento e estão sendo cumpridos, eles têm cláusulas para os estabelecimentos, para os órgãos públicos se adequarem. E, então, tem vários celebrados, então tem muita receptividade, a gente verifica, Então, a ação, o maior foco, assim, do Ministério Público, tanto na capital quanto no interior, justamente através da celebração desses termos de ajustes de condutas, que propicia que essas pessoas jurídicas, enfim, que estão inadequadas perante a legislação de acessibilidade, se adequem tanto prédios, claro que os novos já têm exigência, que para serem construídos eles já têm que prever a acessibilidade universal, tanto inclusive a de comunicação, que não é só acessibilidade para ali estar acessando, mas também utilizando os equipamentos de informática, também tem que estar nas empresas, enfim, tem que estar com aquele leitor para deficientes visuais, por exemplo, Claro. E como o Ministério Público vem fiscalizando a questão da acessibilidade, principalmente nos transportes coletivos?
Bom, nós temos um departamento de assessoramento técnico, né, do Ministério Público. Inclusive, eles redigiram um roteiro de acessibilidade que é justamente para auxiliar no interior, né, que se faça, então, a vistoria nos locais e se possa verificar quais são as adequações necessárias, o que tem que melhorar. E esse roteiro, então, está balizando as ações dos promotores, dos colegas no interior e através também dessas exigências que constam ali, eu acredito que nos transportes, mas a questão dos transportes tem legislação própria, né, o que precisa dispor, e aqui na capital, então, a gente conta com o trabalho da EPTC para estar nos apresentando, né, eles fazem a vistoria e nos demonstram, tem que demonstrar aqui se aquela frota está adequada ou se não está, o que falta, né, qual é a melhoria que tem que ser instalada para que o veículo coletivo adaptado realmente atenda a sua função, que é, né, transportar as pessoas com mobilidade reduzida e principalmente os cadeirantes. Claro. Dilceu Júnior, como vê esse problema aí do transporte coletivo? Nós, como somos usuário, eu como ser um usuário portador de deficiência física e por utilizar a cadeira de roda, eu ainda acho que ela tem que avançar mais, né? Isso é uma opinião minha pessoal, né? E uma das grandes dificuldades que a gente ainda tem é em relação aos ônibus de turismo, né? Por não serem adaptados ainda, né? Então, eu como viajo muito para o interior do estado, né? Até por causa das agendas que a gente tem, e a dificuldade é tremenda, né? Claro. E a gente sabe que aqui em Porto Alegre, apesar de algumas dificuldades que se teve, né, logo no início para a adaptação de ônibus, até que as empresas aceitassem aquela coisa toda, né, mas a gente sabe ainda que hoje existe um bom número de ônibus adaptados, mas também a gente precisa que esses ônibus sejam reparados. Que a manutenção, a manutenção, ela tenha que ser acompanhada junto à Secretaria Municipal de Transporte, para que esses ônibus, por exemplo, uma pessoa com deficiência fica mais ou menos em torno de uns 40 minutos numa parada de ônibus, e depois, quando chega o ônibus e aquele elevador não está funcionando, é completamente constrangedor, né, a situação. Justamente nós temos, eu queria aproveitar, né, para dizer que tem um inquérito que o objetivo dele é acompanhar, né, apurar essas irregularidades que o Dilceu está citando desses equipamentos, elevadores, ali barras de segurança e tem outros mais, né, que dentro do veículo. O cinto de segurança, às vezes. Cintos de segurança, às vezes, não quebrado, enfim, mas principalmente os elevadores. A manutenção dos elevadores. Então, claro, tem um inquérito aqui na capital que está apurando essa. E aí que eu citei, né, antes, que a IPTC ela é responsável por estar fiscalizando, fazer rotineiramente. Então, mas eu acho que tem que melhorar, com certeza, porque existe a reclamação, né? Então, a gente nota que tem que haver mais uma periodicidade maior dessa fiscalização, né, por parte do órgão público competente para que realmente ofereça um transporte público de qualidade para os deficientes. Claro, sabemos que os cadeirantes passam muitas dificuldades, o senhor é um deles, mas dá para narrar para nós aqui e para os telespectadores o que acontece, digamos, quando está na parada do ônibus e vai pegar um coletivo? A maioria, assim, o que acontece é o seguinte, quando a gente faz o sinal, não digo dentro da capital, mas às vezes o ônibus não para exatamente no lugar acessível, né? A gente às vezes tem dificuldade até para descer, porque às vezes desce em lugares totalmente acidentados, pô. Tu vai descer um cadeirante num lugar, por exemplo, vai descer onde tem uma certa rampa, né? Onde tem uma lomba, o que vai acontecer? Ele pode cair, pode se machucar, então acho que o motorista também tem que tomar esses cuidados. E também se o deficiente ele faz o sinal, que o motorista pare. Porque esse ônibus é destinado para essas pessoas. Se esse ônibus ele é adaptado, se ele é acessível, é porque ele está destinado para nós. Então nós que somos pessoas com deficiência, a gente precisa dele para poder se locomover.
né? E nem todo deficiente sai para passear. A maioria trabalha, a maioria está conseguindo conquistar o seu espaço. Né? Então, uma das grandes causas é a questão da locomoção ainda. Porque assim, no momento que nós tivermos um direito, né, de poder se locomover com segurança, a gente vai conseguir conquistar nosso espaço. Agora, no momento que a gente não conseguir, tiver esse obstáculo a partir do bairro que tu sai, né, até o teu local de trabalho, a empresa que está contigo dentro do ônibus, a responsabilidade é toda dela. Eu acho que né? Então, isso tem que acontecer. Então, as empresas que trabalham com ônibus adaptados, que qualifiquem melhor seus profissionais tenham, até o conselho também está à disposição, né, no momento que quiserem fazer um debate sobre isso, querer conversar com a gente sobre isso, né, de tentar passar as informações para os funcionários, né, dessas empresas, para que eles tenham essa conscientização de que no momento que eles estão transportando uma pessoa com deficiência, estão transportando uma pessoa que ela tem uma dificuldade de locomoção. Claro. E essa garantia tem que ser dada pela empresa, desde o momento que ele entrou no ônibus até o momento que ele se desembarcou. E nesse momento o cadeirante conta com a ajuda de passageiros? Olha, é muito pouco. Com a solidariedade, né? É muito pouco, porque assim, as pessoas não estão acostumadas. Como a gente diz, as pessoas não estão acostumadas e eles deixam mais a critério do profissional. Né? O profissional que está ali, ele que tem que ter aquela função. Então, o profissional não pode pensar, não, mas o usuário vai ajudar. Não pode. A responsabilidade é do funcionário que está ali, é da empresa. Eu acho que o atendimento especial a essas pessoas tem que ser dado e tem que ser garantido. Né? Claro, na sua avaliação, na questão da acessibilidade, faltaria ainda uma implementação de políticas públicas? Olha, nós estamos trabalhando nessa política já há bastante tempo, né? Desde que quando saiu o decreto da política pública para a pessoa com deficiência, que é o 99, né? É o 39678 de 99. E nós viemos trabalhando junto à Fundação FADERS. Então, a gente está participando dos fóruns em parceria com o Ministério Público, onde o Ministério Público está sempre presente, o Ministério Público Estadual, através do Dr. Maurício. O Dr. Mauro. Então, a gente estamos sempre acompanhando isso. O Conselho também está acompanhando essas políticas através desses fóruns. A gente procura fazer com que os municípios também se adaptem, que busquem as informações em relação à acessibilidade, que busquem os direitos de como tem que ser, e que as empresas também se adaptem à questão da contratação das pessoas com deficiência, que os próprios profissionais, os empregadores tenham mais informação, o quanto é importante, fazer com que uma pessoa com deficiência se inclua no mercado de trabalho. E no momento que ela conseguir isso, ela consegue ter uma vida plena de direito. E nós, então, apoiamos muito essas ações. Então, a política pública, na verdade, ela está avançando, mas a gente sabe que a gente tem que trabalhar muito mais. Isso não é para agora, Isso para vocês verem, faz pouco tempo, Menos de 20 anos, a gente está tentando fazer um trabalho dentro do Estado que a gente sabe que ainda vai levar um tempo ainda para a gente dizer, o Estado hoje ele está completamente acessível e hoje as pessoas com deficiência estão no mercado. Mas para isso a gente tem que investir muito mais. Eu acho que esse é o caminho. Essas parcerias que nós estamos implementando, que é a questão entre o Ministério Público, FADERS e Conselho, que são essas três parcerias que trabalham, que são responsáveis por essas ações dentro do Estado, a gente está conseguindo ter esse avanço. Claro. A doutora gostaria de complementar essa questão das políticas públicas? Eu acho que isso aí realmente tem que continuar no caminho, mas avançar cada vez mais. Porque a gente nota até pelo próprio relato do Dilceu, a questão, por exemplo, do transporte público, eu recordo que alguns anos atrás, recente, havia essa política de fazer oficinas, propiciando que esses funcionários, motoristas, cobradores tivessem assim, um contato mais direto com os deficientes e pudessem sentir na carne a dificuldade deles para estarem se locomovendo. E eu vejo que isso aí tem que retornar. Não tenho notícias que elas continuam acontecendo, mas era uma forma de estar sempre mantendo um bom trabalho e melhorando mais. Então, eu creio que poderia
tentar ver uma nova parceria do Conselho Estadual com a EPTC e os consórcios de transporte público, pelo menos na capital, né? No interior também, claro, o Conselho pode estar direcionando também essa orientação que ocorra no interior para capacitar melhor essas pessoas que trabalham no transporte público e tem que atender o deficiente, e é obrigação deles realmente parar o ônibus no local certo, descer para abrir, colocar em funcionamento o elevador, o motorista tem essa obrigação, né? Claro. Então, eu creio que tem políticas públicas, muitas não foram implementadas, e é aí que o Ministério Público procura trabalhar junto e está sempre atento para isso, através dessas parcerias que o Dilceu denominou aí, mas tem que melhorar. Nós temos que exigir mais, né, até nas concessões dos serviços públicos, né, na hora de conceder, o poder público tem que exigir, então, que haja melhoria no serviço público prestado, claro, né? Doutora Cristiane, a Convenção da ONU ressalta na questão da acessibilidade, né, aos deficientes, a questão do acesso aos meios físicos, mas é preciso muito mais, é preciso incentivar a questão da saúde, o meio social. O que a senhora diz sobre isso? Eu diria que os direitos relacionados com acessibilidade e educação são os prioritários, né? Mas realmente, para que eles possam ser exercitados na sua plenitude, precisa ser garantido o atendimento prioritário e o atendimento né, com acessibilidade na saúde, nos postos de saúde, promover mais assim, que tenham mais centros, principalmente aqui na capital, que a gente sabe que tem uma lacuna disso, de reabilitação dessas pessoas, que elas possam, então, se reinserir, né, na sociedade, no mercado de trabalho. E, então, esses outros direitos, a saúde, a educação, são muito importantes, mas sem o direito maior de ir e vir, né, que é a acessibilidade aos meios físicos, realmente não tem como garantir os demais, porque o deficiente sai da sua residência, da sua casa e vai até o hospital, vai até o posto de saúde, e lá ele tem que ser atendido, tem que ter o atendimento prioritário, respeitando os outros atendimentos, como a gente sabe que tem o Estatuto do Idoso, né, que a criança que tem primazia, mas logo em seguida vem o deficiente. Então, realmente são todos esses direitos, eles conjuntamente têm que ser atendidos. Claro. Dilceu, como uma pessoa que sente no dia a dia todas essas dificuldades, o que pediria nesse momento aos governantes? Bom, eu acho que agora nós estamos num momento importante, né, na nossa sociedade, que é a questão das eleições municipais. Eu acho que todos que vierem a assumir agora, a partir de janeiro do ano que vem, de 2009, mas que as prefeituras municipais, elas apoiem essas ações e que se envolva mais sobre a questão da pessoa com deficiência, porque a cidade, para ela poder ter um crescimento, ela tem que dar essa acessibilidade plena e universal. Porque a pessoa com deficiência dentro de uma cidade que ela não consegue se locomover, ela se sente prisioneira. E eu acho que o momento, e quem tem a chave para essas pessoas é a própria prefeitura. Então, os próprios municípios que tem que implantar a acessibilidade e que tem que incentivar que as pessoas com deficiência vá para a escola, que vá para o trabalho, entendeu? Isso reduz um monte, né, a questão financeira, porque as pessoas com deficiência, se a pessoa que ela está trabalhando, ela está conseguindo, né, se manter, ela está conseguindo avançar, né? E no momento que ela não conseguir um emprego, no momento que ela não conseguir sair de casa, ela está regredindo. E eu acho que para a sociedade, e a Convenção fala muito bem disso, né, que o nosso direito ele tem que ser garantido plenamente. Mas quem vai dar esses direitos é a nossa própria casa. E a nossa casa é o município onde a gente mora. Claro. Nós estamos chegando ao final do nosso programa e eu gostaria que a doutora Cristiane Caminha desse o recado à sociedade, principalmente na questão do preconceito.
Bom, eu acho que é uma questão justamente para o futuro, que nós temos que tentar inserir isso nas escolas, desde pequenos, né? Preparar as nossas crianças, essas gerações novas para o futuro, que elas possam conviver normalmente com as pessoas, reconhecer os deficientes, se prepararem para estabelecerem assim relacionamentos, enfim, até solidários, porque o deficiente que está junto, estudando na mesma escola, por exemplo, ele consegue se reintegrar mais facilmente do que aquele deficiente que não sai de casa, né, e aí acaba se acomodando, e a família sustenta, ou o Estado, né, com o benefício de prestação continuada, e aí aquele deficiente não progride, ele regride. Então, no momento que a gente preparar as gerações futuras para estarem vendo as pessoas que têm outras dificuldades, né, necessidades especiais, como pessoas iguais a eles, eu acredito que a sociedade vai estar pronta, então, para exercer realmente o princípio da igualdade. Ok, doutora Cristiane Caminha, que atua na Promotoria de Defesa dos Direitos Humanos da capital. Mais uma vez, obrigado pela sua presença. Digo a mesma coisa ao Dilson, aliás, Dilceu Júnior. Né? Foi uma satisfação. Obrigado pela sua gentileza em comparecer aqui no nosso quadro. E nós ficamos por aqui e voltaremos na próxima semana com mais um Conhecendo o Ministério Público. Até lá!